depois. Tá, ok. Aí eu também pensei aqui a apresentação, porque a Suelen falou comigo que seria mais ou menos uns 20 minutos, né, de apresentação. De 20 a 30 minutos aproximadamente, Vivi. Tá, e ela pediu para mim socializar, né, a pesquisa, meu projeto de pesquisa com vocês, e eu fiquei pensando da relação da minha pesquisa, porque a minha pesquisa, eu não sou doutora ainda, eu estou doutoranda no programa de políticas sociais da UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense, aqui em Campos. O tema da minha pesquisa é organização de mulheres no contexto de luta pela terra, e eu vou trabalhar um pouco as questões de raça, de racismo no campesinato, a partir da experiência, da trajetória organizativa do coletivo aqui do assentamento, que é a experiência que eu vou apresentar para vocês. E aí, como a minha pesquisa eu ainda estou fazendo levantamento bibliográfico, né, revisão bibliográfica, eu achei interessante trazer os resultados da especialização pelo Pronera, que foi uma especialização em agroecologia e desenvolvimento de assentamentos. Foi um curso organizado pelo MST, em parceria com a Universidade Federal Rural, né, do Rio de Janeiro, a UFRJ, e aconteceu de 2013 a 2015. Então, muito do que eu vou falar aqui é os dados que eu sistematizei nesse período, né, desse projeto, que foi um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Foi muito rico esse projeto, acho que, em termos metodológicos, ele tem muito a contribuir. Eu acho que tem uma certa proximidade com a proposta desse curso também, né? Então, achei interessante trazer esses elementos e aí depois abrir a discussão, porque são, como a Cida falou, né, são várias questões que a gente pode abordar. Poderia entrar pela questão de gênero, poderia entrar pela questão da luta de classes, e aí eu preferi, como a gente está num curso de formação, de educação do campo, trazer alguns aspectos relacionados ao processo organizativo e aos princípios educativos que esse processo organizativo de mulheres dentro do assentamento gerou. Aí, Cida, eu preciso compartilhar a tela, mas eu não consegui achar aqui como que faz esse compartilhamento. Alguém sabe me orientar? Eu não sei se você consegue, do lado do balãozinho do bate-papo, Vivi. É do lado, é esse daí do lado. É porque eu não sei como é que tá para você, porque o seu tá em inglês, né? O meu tá em português aqui. Do lado do balãozinho do bate-papo? O bate-papo eu achei. Ele até tem verde. É um botãozinho verde. É só clicar nele, tem uma setinha para cima? Isso. Então, vamos lá. Eu não sou muito boa nessa parte de tecnologia. Levei uma surra. Mas aqui a gente, todo mundo aprende. Eu levei uma surra para montar o slide, e mesmo assim teve imagem que não apareceu. Depois que eu salvei, eu tive que salvar em PDF, porque ficou desconfigurando. Vamos ver. Compartilhou ou não? Ainda não. Tá abrindo. Calma aí que tá abrindo. Tá indo. Aí, foi. Abriu. Aí no PDF fica ruim porque não... Tem que ir descendo, né? Tem que ficar descendo, né? Eu trouxe essa imagem aí também, um pouco nesse sentido de mística, né? Que é uma categoria aí que o movimento usa muito, é uma dinâmica, né? De interação, de formação. E aí eu trouxe essa imagem que dá para trabalhar, porque quando eu montei o slide, eu fiquei pensando em vários elementos, porque eu também sou professora, né? Então, eu fiquei pensando em vários elementos, e como eu tenho essa experiência, tive, né, a oportunidade de participar do Projovem Campos Saberes da Terra
inicialmente na edição do Estado, né, contribuindo com a discussão da proposta de formação dos professores da rede, e depois como formadora na edição do município aqui em Campos. Então, eu tive eu tenho essa experiência aí de ter compartilhado com professores de várias áreas do conhecimento, né? Então, para o pessoal que é da área de linguagem, né? Então, a imagem é uma ferramenta, assim, eu acho que é muito importante na formação, na nossa formação, né? Enquanto formadores, e também eu acho que na formação dos educandos, né? Na comunidade da comunidade escolar como um todo. Eu trouxe esse artesanato que foi produzido pelo próprio coletivo. E aí, quando eu pensei, a primeira vez que eu dialoguei com a Suelen, eu tinha colocado organização e educação popular primeiro, mas só que depois eu fiquei pensando que, na verdade, como que muda o sentido, né? Eu fiquei pensando, na verdade, que o sujeito, né, e pensando a própria metodologia de educação popular na educação do campus, o sujeito ele é o centro, né? Ele é central para a gente pensar, para a gente olhar essa realidade camponesa, né? Então, na escola, quem são os sujeitos são os alunos são o centro, né? É o sentido que faz a escola ter vida, é o sentido que dá vida à escola. Então, eu mudei então, aí a ordem, coloquei Coletivo Regina Pinho, uma experiência de educação popular. Então, eu vou estar pensando e aí apresentando para vocês um pouco de que perspectiva é essa de organização e educação popular eu estou trazendo para a gente refletir e abrir a discussão. Aqui eu trouxe um mapa, né, porque o mapa é uma outra ferramenta aí que educadores e educadores do campo podem estar utilizando para estar fazendo esse processo de ensino-aprendizado nas escolas. E aqui foi um mapa produzido pelo professor Pedlovski, da UENF, que é um geógrafo, e ele mapeou em de 98 a 2008 os assentamentos formados aqui na região norte fluminense. Então, tem os assentamentos em Campos dos Goitacazes, que estão em vermelhinho, as bolinhas vermelhinhas, Andara dos Palmares, Zumbi dos Palmares, Osiel Alves, Ilha Grande, Che Guevara, Terra Conquistada e Antônio de Faria. Paz na Terra ficou em vermelho também, mas Paz na Terra é Cardoso, já é Cardoso Moreira, acho que está errado. Chico Mendes e Francisco Julião. Então, esses três aqui estão em Cardoso Moreira. E aqui faltou aqui o José de Castro também, que é aqui em Campos dos Goitacazes. Ou seja, a maior parte dos assentamentos de reforma agrária estão dentro do território. Não sei se todos os educadores são de Campos, são, né, Cida? Todos são de Campos, né? Todos não, tem alguns que são da prefeitura, mas não são de Campos, né? São professores da rede, mas não são de Campos. Ah, tá, mas conhece o município porque atua aqui no município, né? Creio que sim. Então, a gente percebe como que o Zumbi, ele está aqui, né, no centro aqui, ele é o maior, né, inclusive do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu não tenho essa informação, mas eu acho que vocês já devem ter tido alguma formação acho que foi com Paulinho Chinelo, né? Tiveram ou não? Estamos tendo. Então, acho que essa questão agrária, agrícola aí, eles vão trabalhar melhor, mas o assentamento é o maior, então, do estado do Rio de Janeiro, são 506 famílias, agora tem um pouquinho mais, porque já está na terceira geração, alguns jovens casaram e permaneceram no assentamento. Depois, quando eu falar do coletivo, vou trazer um pouco essa questão geracional aí, que vocês também podem estar trabalhando, uma questão aí para temática para a sala de aula também. Vivi, você só pode falar um pouquinho mais alto, que o pessoal está dizendo que o áudio está baixo. Está baixo?
Se você Melhorou? Puder, né? Vou colocar o fone, então, de repente melhora, né? Vamos ver se vai melhorar. Melhorou agora? A gente não está te ouvindo. Melhorou? Eu estou te ouvindo bem. E aí, pessoal, melhorou? Dá um ok para a gente aí no chat. Ou Vou tentar falar mais alto, mas pode ser o problema aqui, porque eu não sei se tem como aumentar alguma coisa aqui de som. Acho que não, né? Para mim estava melhor sem o microfone, mas melhorou aí para vocês, pessoal? O pessoal está ouvindo bem. Então vamos lá. Está ouvindo? Toca o barco. Ok. Aí alguém está controlando aí o tempo, né? Mas eu vou tentar ser o mais dinâmica possível aqui. Eu trouxe alguns antecedentes antes de falar do coletivo, né? Que é um grupo de mulheres aqui do assentamento Zumbi dos Palmares, porque, no meu entendimento, essa experiência ela não surge do nada, né? Ela é fruto de um processo de organização maior, né? de um investimento político do MST em relação à questão da desigualdade de gênero, né? Da discriminação que acontece também, né? Nas áreas de assentamento, né? Nas próprias instâncias dos movimentos sociais, porque os movimentos sociais não são uma ilha, eles fazem parte da sociedade. Se a gente está numa sociedade machista, racista, LGBTfóbica, então a gente tende a reproduzir essas estruturas de poder e de opressão, independente do espaço que a gente está, né? Então, a criação de uma Comissão Nacional de Mulheres no MST na década de 80 então, fruto né, dessa reflexão sobre de que forma essas estruturas de poder são reproduzidas não só em termos objetivos, mas subjetivos também, seja na nossa forma de comunicação, seja na nossa forma de interação, né, uns com os outros. E aí, a partir dessa discussão e dessa reflexão, que foi protagonizada por várias mulheres em diferentes regiões do país, a partir das instâncias do MST, surgiu então, criou-se então essa Comissão Nacional de Mulheres, que hoje é chamado de setor de gênero do MST. E na década seguinte, quando o Zumbi foi criado, no final da década de 90, em 1997, já havia, então, a consolidação de uma reflexão para dentro dos movimentos mistos, né, como algumas feministas chamam os movimentos como o MST, que são movimentos compostos por homens e mulheres, porque também tem os movimentos denominados movimentos autônomos de mulheres, que são movimentos de organização que são formadas apenas por mulheres. Quando criou-se, então, quando se ocupou, né, a terra da usina São João, as terras da usina São João, foram criados, então, setores e coletivos e as próprias coordenações do movimento já foi criada já a partir de uma política de gênero, se é que se pode se dizer assim. Então, o movimento já tinha como princípio, quando se estruturou o assentamento, essa forma de organização, pensando sempre as lideranças, uma mulher e um homem, né? A questão da juventude é um pouco mais recente, né? De também nos espaços do movimento e ter não só, mas também formar, investir em lideranças jovens para estar assumindo as instâncias de decisão dentro dos acampamentos e dos assentamentos de reforma agrária. E aqui no Zumbi, além das instâncias formais, né, porque eu faço essa diferenciação,
que são as associações, né, de agricultores e as cooperativas, também se formou alguns coletivos informais, como coletivo de saúde, de cultura e educação. Isso desde a criação do assentamento. No caso do grupo de mulheres, isso é mais recente, né? Aconteceu mais recente, em 2009, uma primeira tentativa de organizar um espaço específico de mulheres, com a participação de uma jovem, inclusive, filha de um assentado, que participava de um projeto, inclusive um projeto de alfabetização. Não sei se vocês conhecem, é o Mova Brasil, que aconteceu, esse projeto aconteceu, foi realizado aqui em Campos, acho que foram durante uns 7, 8 anos, teve projetos de alfabetização ligado ao Mova Brasil, que é gestado pelo Instituto Paulo Freire nas áreas de acampamento e assentamento. Então, ela era uma educadora, uma alfabetizadora, e ela que iniciou essa discussão de um espaço específico no assentamento para que as mulheres se reunissem. Na época, para discutir a questão da geração de renda. No ano seguinte, a Comissão Pastoral da Terra fez um levantamento sobre as experiências produtivas de mulheres, com o sentido de estar apoiando já essas experiências, né, das mulheres no assentamento, e o principal desdobramento dessa articulação foi a criação de um espaço de comercialização chamado de Feira Agroecológica no IFE, na unidade aqui de Guarulhos, e depois se ampliou, isso já acho que em 2011, se eu não me engano, na minha pesquisa, quem tiver interesse de aprofundar, tem esses dados mais precisos. E depois, no ano seguinte, se ampliou para o IFE Centro, essa experiência, porque essa pauta da agroecologia também é uma pauta defendida pelas mulheres sem terra. E nesse processo aí, nesse primeiro processo de articulação, eu trago a figura de Regina dos Santos Pinho, que deu nome ao coletivo, né, o grupo de mulheres, posteriormente, em 2013, vai passar a se chamar Coletivo de Mulheres Regina Pinho, e inicialmente elas começam a se reunir sem uma identidade específica, apenas como um grupo de mulheres, e em 2013 elas passam a se chamar Coletivo de Mulheres Regina. A Regina é essa mulher que está aqui à esquerda, né, do slide. Ela era de São Gonçalo, ela se inseriu na luta pela terra no ano de 2000, numa ocupação do MST em Conceição de Macabu, chamado Zé Pureza. Em 2002, ela veio para Campos, ela e mais outras famílias de São Gonçalo vieram para Campos e criaram a ocupação da Andara dos Palmares. Mas antes desse assentamento ele se consolidar, surgiu a oportunidade da Regina vir aqui para o Zumbi, num lote que foi recuperado, e ela e outras famílias vieram para o Zumbi, então, em 2002, se eu não me engano, e ela ficou no assentamento, viveu no assentamento até 2012, ficou mais ou menos 10 anos aqui no assentamento. Ela era uma das poucas mulheres que tinha o título, né, na verdade, não é que ela não tinha, poucas mulheres têm um título, porque a titularidade do lote ela é compartilhada, mas geralmente quando a mulher é casada, quem faz a gestão, quem administra, né, o lote são os homens. Então, como a Regina ela não era casada, quem administrava o lote, a única pessoa responsável pela gestão agrícola do lote era a Regina, e isso é muito raro aqui no assentamento. A maior parte dos lotes são administrados pelos homens. E em 2013, então, no início de 2013, a Regina foi assassinada, né, uma semana depois do Cícero Guedes. Foi bastante noticiado na época nos meios de comunicação aqui da região. E do lado direito, então, uma foto de uma mística que foi realizada
para celebrar 1 ano do martírio de Cícero e Regina, que foram 2 pessoas muito importantes na questão da luta pela terra aqui na nossa região. E aí, esse grupo de mulheres, ele retoma as atividades, né, em 2013, depois de passado esse processo aí, né, de perda, né, da companheira, de uma companheira delas, e dentre as atividades que elas realizam, então, tem a produção coletiva de artesanatos, alguns intercâmbios que elas fazem, né, inclusive com mulheres de outros assentamentos da região, que tem outras dinâmicas de produtiva, né? No caso aqui é um assentamento em Itaperuna. Eu não lembro o nome do assentamento lá. As mulheres se organizam eles têm a questão lá muito forte do leite, né? Então elas fazem processamento do leite lá. Aqui foi o problema que aconteceu, que eu disse, eu salvei a foto e na hora de salvar em PDF, porque estava desconfigurando, a foto sumiu, não sei onde ela foi parar. Mas então, dentro desse projeto que eu falei para vocês, do curso que eu fiz de especialização, o meu projeto teve como objetivo ajudar na sistematização da experiência, né, organizativa das mulheres aqui no Zumbi. E para fazer essa sistematização, eu propus a realização de um seminário. Nesse seminário participaram mulheres de vários assentamentos e falaram o que elas falaram. A partir de uma dinâmica que nós fizemos de roda de conversa, elas falaram um pouco da trajetória individual e coletiva delas no assentamento. Aí eu trouxe um pouco o resultado dessa sistematização. Uma tabela que eu tinha incluído, que não salvou, foi o perfil, então, dessas mulheres. Quem são essas mulheres? São, em sua maioria, mulheres negras, né? Na época, elas utilizaram diferentes categorias. A maior parte se identificou como negra, mas algumas como morena e outras como parda. Apenas uma se identificou como branca. Eu entrevistei 8 mulheres durante o projeto de intervenção, que foi de final de 2013 ao início de 2015, quando eu apresentei o TCC. Aproximadamente 15 mulheres participaram das atividades realizadas pelo coletivo, mas as mulheres que tiveram uma frequência maior foram as mulheres que eu consegui entrevistar. Dentre as razões para participar desse coletivo, antes de eu apresentar as fragilidades e as potencialidades desse processo organizativo, elas citaram, 59% delas citaram razões financeiras, 23% tinha o gráfico, mas infelizmente não salvou o gráfico. 23% citou acesso a recurso, então elas se reúnem coletivamente para mobilizar recurso. 10% citaram a questão da sociabilidade, porque uma coisa que me chamou muita atenção é que para alguma delas, inclusive as mais jovens, os únicos espaços de sociabilidade que tem no assentamento é a igreja, né, no caso para as mulheres, né? Ou é participar da igreja ou são as atividades familiares, né? Então, o espaço do coletivo se tornou também um espaço de sociabilidade diferente de uma sociabilidade que é vivenciada, então, na família, né? E na igreja. E 8% citou como razões para estar inserida no coletivo a organização coletiva. As fragilidades dentre as fragilidades e as potencialidades que eu identifiquei, estão a instabilidade do processo organizativo. Então, elas iniciam uma primeira tentativa em 2009, não dá certo, elas retomam esse processo em 2011, né, com a criação
de espaços de comercialização, aí tem um assassinato da Regina, então tem uma nova desarticulação por conta dessa questão da violência, e elas retomam esse processo de organização em 2013, que é quando, no ano seguinte, a gente realiza esse seminário para sistematizar essa experiência. Outro elemento de fragilidade que elas pontuam é a dependência externa. Então, por exemplo, tem o setor de produção do movimento, tem a assistência técnica, mas geralmente a assistência técnica, seja do setor de produção do movimento, que não atendiam às demandas delas, né? Na concepção delas, ou da própria Emater, ou de outros órgãos de assistências governamentais, que também elas sofrem constante discriminação e são projetos que elas consideram, né, que não atendem à realidade, né, e as necessidades que elas vivenciam. Então, muitas vezes eles focam na questão agrícola, mas elas também têm outras demandas em relação ao acesso à água, né, água de qualidade, inclusive a questão da contaminação da água por agrotóxico aqui é um problema, né, e acesso a outros recursos também, porque elas trabalham depois. Eu não sei se, mas nas fotos vai aparecer. Elas trabalham com artesanato, então, por exemplo, a questão da queimada, né, da cana, que acaba com muito acesso a plantas, né, medicinais, a biodiversidade local. Então, são questões aí que afetam a vida das mulheres e que não é muitas vezes considerada nos projetos de desenvolvimento do assentamento. A legitimidade do grupo dentro do assentamento, como eu falei, o grupo é um grupo informal, né? E toda a política pública que vem via as associações e cooperativas, ou seja, tem que estar institucionalizado para acessar determinadas políticas públicas. E como grupo informal, geralmente elas não têm acesso a essas políticas públicas. Dificuldade de acesso a recursos, que aí não é só recursos financeiros, mas é financeiro também, e dificuldade de participar de espaços de comercialização e outras instâncias do MST, porque como depois, não sei se eu vou chegar a tocar, mas eu acho que eu toco nesse assunto, que é a questão da tripla jornada, né, das mulheres, né? Trabalha na roça, trabalha em casa e às vezes ainda desenvolve algum tipo de bico, seja com faxina, seja vendendo revista de Avon, né? Então, as mulheres aí sobrecarregadas principalmente as mulheres da área rural, com as atividades, muitas atividades ocupacionais que, infelizmente, não dão um retorno financeiro que lhes permita autonomia econômica e política. E dentro das potencialidades que elas apresentaram, foi o fortalecimento delas enquanto sujeitas, né? Enquanto um grupo, enquanto uma organização, pensando ações, pensando um projeto político para o assentamento que considere as questões de gênero, inclusive. O coletivo como espaço de aprendizagem, a criação de vínculos comunitários, porque elas também desenvolvem ações que serviços, né, comunitários que atendem outros grupos dentro do assentamento, como crianças e jovens. As parcerias realizadas, principalmente com a CPT e com algumas instituições de ensino e pesquisa aqui da região, como o IFE, né, para a realização da feira agroecológica, inserção em espaços comunitários e a diversificação da produção coletiva, porque aí elas passaram a produzir de forma coletiva, melhoraram a qualidade dos produtos, né, e diversificaram também a produção delas. Aí aqui está um pouco dos produtos que foi a tabela que eu não consegui, que não salvou, a tabela com quais tipos de produtos que elas costumam comercializar. Então, tem os fitoterápicos, tem os produtos alimentícios, tem os produtos processados, tem artesanato, então, aí de produtos. E, para concluir,
Eu acho que estou dentro do meu tempo, né? Por que, então, que eu coloquei naquele título, né, pensando o coletivo a partir do olhar da organização e da educação popular, né? Essa ideia de coletivo, ela tem por base a gestão compartilhada, né? Então, tem uma dinâmica de discussão e uma relação mais horizontal na tomada de decisão, né? A questão da socialização do trabalho, né? Então, as tarefas são divididas, são compartilhadas e acaba não sobrecarregando ainda mais, né, as mulheres, e a repartição dos recursos gerados a partir da comercialização do que elas conseguem produzir. E essa é uma experiência, por que que essa é uma experiência de educação popular? Né? Porque a partir do que elas vêm vivenciando, a partir desse processo organizativo, elas conseguem se formar, né, e se ver enquanto um sujeito de potencialidade, com potencialidades, né? Elas partilham sonhos, elas partilham afetos, e essa subjetividade, essa forma de relação, ela tem se expresso, tem se consolidado a partir de um projeto político orientado pela ideia de justiça e de igualdade no campo. Muito obrigada.